Olá e bem-vindo ao Casos do Reddit. O nosso relato aborda uma questão sensível e real. Caso de hoje, levei um ghost da minha família e noivo após o que minha irmã fez. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar ou aprender com esta história. Preciso de um pequeno conselho sobre o assunto, pois não sei mais o que fazer. Eu tinha 21 anos quando meu noivo me pediu em casamento. Ele era a luz absoluta da minha vida. Nos conhecíamos desde a pré-escola, nossas famílias são muito próximas. Ele vinha jantar conosco diariamente e vice-versa. Ele não tinha irmãos, mas eu tenho 2 irmãs mais velhas. Isso era muito importante, pois ele também era muito próximo delas. Crescemos juntos. Quando começamos a namorar, acho que nossos pais não pararam de comemorar por semanas. Ele me ajudou a lidar com muita da minha ansiedade, mesmo quando ganhei um pouco de peso e minha mãe me criticou, dizendo que ele ia me deixar. Ele a repreendeu e disse que me amava pelo que eu era, não pelo que eu parecia. Mesmo que ele afirmasse que eu era a garota mais bonita do mundo para ele. Ficamos noivos por apenas 6 meses antes do incidente. Minha irmã mais velha, vamos chamá-la de Nick, era uma pessoa muito fria, nunca mostrava afeto, só se abria para o meu noivo, pois o via como um irmão, e ele também a ajudou em muitos momentos difíceis, como lidar com vícios em drogas e problemas legais. Ela e eu nunca nos entendemos, eu a amava muito porque ela era minha irmã, mas não gostava dela como pessoa. Do nada, ela me diz que quer me levar para sair, já que nunca tínhamos ido juntas antes e ela se sentia mal por estar tão distante de mim. Concordei, e naquela noite saímos. Ir a baladas realmente não era meu estilo, mas depois de algumas bebidas, eu relaxei um pouco e comecei a me divertir. A noite estava indo bem até que Nick viu um cara do outro lado da sala que ela disse que queria escalar como uma árvore. Ela foi até ele, em poucos minutos, voltou com uma expressão amarga no rosto. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela não disse nada. Continuei insistindo porque não queria que nossa noite fosse arruinada, então ela me disse que o cara não queria o número dela, mas queria o meu. Disse a ela que ele era um perdedor e que havia muitos caras por aí que dariam tudo para ficar com uma garota como ela, mas ela não cedeu. Ela me disse que precisava usar o banheiro e depois iríamos embora. Esperei por mais de 1 hora. Durante esse tempo tomei vários coquetéis diferentes, comecei a me sentir muito tonta e com a cabeça leve. Pensei em pegar um táxi para casa, pois estava certa de que Nick já tinha ido embora. No caminho para fora, esbarrei em um amigo de Nick com quem ela havia namorado brevemente. Ele me perguntou se eu precisava de ajuda até o meu carro, e expliquei que ia pegar um táxi. Ele disse que estava prestes a sair e que poderíamos compartilhar um táxi. Eu concordei, e saímos do clube juntos e entramos no primeiro táxi que vimos. Tentei encontrar meu telefone na bolsa, mas me senti cada vez mais tonta. Não lembro o que aconteceu em seguida, pois apaguei, e na manhã seguinte acordei em um sofá duro, com a cabeça latejando. Quando recuperei a consciência, percebi que estava na casa do amigo de Nick, e meu telefone estava sobre a mesa de vidro na minha frente, mas estava descarregado. Quando ele percebeu que eu estava acordada, ofereceu alguns comprimidos e água, explicando que eu desmaiei no táxi e ele não se lembrava do endereço dos meus pais, então me pegou e me trouxe para cá, onde me colocou no sofá. Disse a ele que precisava ir para casa, pois meu noivo ficaria preocupado. Ele chamou um táxi e eu fui embora. Quando cheguei à casa dos meus pais, minha mãe, meu pai, Nick, meu noivo e seus pais estavam todos na sala de estar. Pensei que estavam preocupados comigo, mas no momento em que abri a boca, meu noivo perguntou como eu podia fazer isso com ele. Tentei explicar que meu telefone descarregou, mas ele começou a gritar sobre como eu poderia traí-lo. Fiquei perplexa, por que ele pensaria isso? Tentei explicar os eventos da noite, mas fui interrompida várias vezes. Nick então interveio e disse que eu era uma mentirosa e como eu poderia ser tão insensível com um homem que esteve ao meu lado nos bons e maus momentos. Ela continuou dizendo que eu flertava com caras aleatórios a noite toda e que, quando ela foi ao banheiro, me viu saindo com um amigo dela.
Tentei contar o que aconteceu, e ela me mostrou fotos no celular dela, onde, quando estávamos saindo, a mão dele estava nas minhas costas, me conduzindo para fora. Sim, a foto parecia terrível, e eu estava tão bêbada que nem percebi que a mão dele estava nas minhas costas. Meu noivo ficou tão furioso, continuou gritando, e a mãe dele e a minha mãe estavam chorando. Eu pedi para Nick ligar para o amigo dela e ele confirmaria que nada aconteceu, mas quando ela ligou para ele, ele contou uma história completamente diferente. Ele disse que eu implorei para que ele me levasse para casa, e quando o fez, dormimos juntos várias vezes. Eu fiquei furiosa, comecei a chorar e gritar com Nick porque sabia que ela havia organizado toda essa situação para me fazer parecer mal. Implorei para meu noivo acreditar em mim, mas ele apenas balançou a cabeça e foi embora. Quando todos saíram, minha mãe me deu um tapa no rosto e disse para eu sair. Saí e fui para a casa de um amigo, onde fiquei por algumas noites. Durante essas noites, liguei para meu noivo chorando e implorando para que acreditasse que nada aconteceu, mas tudo caiu em ouvidos surdos, pois ele nunca retornou minhas ligações ou mensagens. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que estava me expulsando e que não podia acreditar que eu faria algo assim, além de muitos outros insultos dolorosos que não acho que eu poderia repetir aqui. Ela nem me deu tempo para pegar minhas coisas, pois jogou tudo para fora. Agora eu estava sem teto. Nenhum membro da minha família me acolheria, pois escolheram o lado do meu noivo e da minha mãe. Em menos de um dia e meio, eu estava sem teto e solteira, meu mundo inteiro havia desmoronado por causa das mentiras de Nick. Por semanas, tentei de tudo para reconquistar meu noivo e minha família. O limite para mim, no entanto, foi quando chegou a época do Natal e fui à casa da minha mãe para tentar reconciliar. Estava dormindo de sofá em sofá durante esse tempo. Quando cheguei à casa dos meus pais, bati na porta, mas ninguém respondeu. Minha amiga então me ligou e disse que acabará de ver no Facebook que minha família estava em outro estado celebrando o Natal e tinham postado fotos online. Todos estavam lá, minhas irmãs, pais, avós e até meu noivo e sua família. Quando vi as fotos, não consegui parar de chorar, pois todos pareciam tão felizes. Chorei por dias e dias antes de decidir bloqueá-los todos. Até devolvi meu anel de noivado. Minha amiga conhecia alguém a algumas horas de distância que estava precisando de ajuda em seu restaurante, e ele até tinha acomodações acima do local, então eu poderia conseguir alugar a um preço mais barato e trabalhar ao mesmo tempo. Eu queria recomeçar minha vida, pois doeu que ninguém tomasse meu partido e todos me deixassem à própria sorte. Consegui me mudar rapidamente e estava indo bem. O apartamento era pequeno e eu tinha que trabalhar mais de 10 horas quase todos os dias, mas consegui economizar bastante dinheiro. Agora faz cerca de 2 anos desde que parti e não falei com nenhum membro da minha família. Não tenho ideia do que está acontecendo com eles até que bateram na minha porta. Era meu ex-noivo. Fiquei chocada, para dizer o mínimo, todos esses sentimentos vieram à tona e tudo o que eu queria fazer era pular em seus braços. Mas então lembrei da dor que senti e tentei bater a porta em seu rosto, mas ele a impediu e pediu que eu o deixasse explicar. Ele disse que Nick se casou e confessou que mentiu sobre a situação porque encontrou alguém que ama muito e percebeu o quão terrível foi o que fez. Perguntei a ele como ele me encontrou, e ele disse que meu amigo o informou. Toda a minha família havia tentado entrar em contato comigo e queria me ver. Disse a ele que precisava de tempo para ver se queria tê-los em minha vida. Ele saiu, e desde então tenho sido um desastre. Não sei o que fazer, sei que nunca vou perdoar Nick, ela poderia apodrecer por tudo o que me importa, mas é difícil porque o restante da minha família e meu noivo não sabiam que ela estava mentindo, mas também senti que me abandonaram muito rapidamente sem me deixar explicar meu lado. Não sei se devo perdoá-los. Qualquer conselho seria muito útil. Obrigado por tirar um tempo para ler. Atualização. Uau, pessoal, nem sei por onde começar. Sinceramente, sou muito grata por todo o apoio, conselhos, mensagens bonitas e prêmios que vocês me presentearam. Eu gostaria de agradecer pessoalmente a cada um de vocês e fiz o meu melhor para responder a cada mensagem. Vocês são incríveis, e chorei lendo todos os comentários. Meu coração nunca foi tão tocado pela quantidade de amor e apoio que recebi nesta postagem.
Peço desculpa se demorou muito para postar uma atualização. Eu estava sinceramente em choque e não sabia como lidar com isso. Então, eu nunca retornei para o meu ex, não sabia o que fazer, mas eventualmente ele deve ter dado meu número de telefone aos meus pais, pois eles mandaram mensagem pedindo para nos encontrarmos. Eu nunca respondi e estava planejando organizar uma reunião no Zoom, mas não precisei, pois eles também apareceram à minha porta. Bem, meu pai apareceu. Quando respondi à porta e o vi lá, acabei vomitando, o que ele insistiu em limpar. Quando terminou, sentamos e eu simplesmente desabei em lágrimas. Minhas emoções estavam por todo o lugar, e meu pai usa a mesma colônia há muito tempo, então quando senti o cheiro, todas essas lembranças voltaram. Ele tentou me abraçar, mas eu o afastei e perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele explicou que ele e minha mãe estão se divorciando. Disse que implorou para minha mãe entrar em contato comigo no momento em que saí, mas ela se recusou e disse que eu estava agindo como um bebê e se eu quisesse deixá-los depois de fazer algo tão horrível, então poderia cuidar das coisas sozinha dali em diante. Perguntei a ele quanto tempo demorou para eles perceberem que eu tinha ido embora. Ele disse que chegaram em casa depois do ano novo e estavam planejando me convidar para conversar. Foi quando entraram em contato com minha amiga e ela disse que eu tinha ido embora e ela não sabia onde eu estava. Perguntei por que ele não ouviu o meu lado da história e por que eles me descartaram tão facilmente. Ele começou a chorar. Disse que nunca quis que as coisas saíssem tão do controle e que deseja mais do que qualquer coisa poder voltar atrás. Disse que, quando descobriram que Nick estava usando drogas e tinha abandonado a escola, eles não a abandonaram. Em vez disso, todos nós fomos fazer uma viagem para que ela pudesse se concentrar em coisas além das drogas, e durante essa viagem, ela se viciou em álcool e eles a defenderam repetidamente. Ele disse que não tinha ideia de que minha mãe ia me expulsar. Achava que seria por alguns dias, mas depois decidiram de última hora passar o Natal fora do estado. Minha mãe aparentemente prometeu a ele que eu seria permitida voltar para casa depois que voltassem. Disse que ela jogou fora todas as minhas coisas, mas ele disse que tudo ainda estava lá e que ela mentiu sobre isso. Perguntei o que aconteceu com a Nick, e ele disse que ela é morta para ele, que não quer mais nada com ela. Mas minha mãe tem chorado para ele, pedindo para perdoar a Nick, pois ela não está bem, e eles já perderam uma filha, não podem perder duas. Ele bloqueou minha mãe e Nick e tem pressionado meu ex para me encontrar. Meu ex cedeu quando meu pai disse que bloqueou minha mãe e Nick e lhe disse onde eu morava. Pedi que ele nunca mais aparecesse, a menos que eu desse permissão, e ele concordou. Ele perguntou o que aconteceria agora, e eu disse que realmente não sei e que ele me machucou muito. Então, eu apenas entrei em detalhes sobre o quanto ele me machucou e como foi ver todos eles tão felizes sem mim e como tem sido difícil. Estávamos ambos chorando no final, mas fiquei muito feliz por ter desabafado, parecia que um peso enorme tinha sido retirado dos meus ombros. Meu pai então disse que conhecia alguns lugares na área e ajudaria a conseguir um apartamento melhor para mim, e disse que ajudaria a conseguir um emprego melhor, mas eu disse a ele que não sairia desse emprego, pois meu chefe me ajudou muito e eu queria retribuir a ele a todo custo. Eu disse que não queria que ele fizesse nada por mim, mas disse que quero reconciliar, mas tem que ser nos meus termos, e vai levar muito, muito tempo para confiar nele novamente, e talvez eu nunca confie nele novamente. Ele disse que faria qualquer coisa para compensar o que fez. Perguntei por que a Nick fez isso e se ela disse alguma coisa sobre isso. Bem, ela disse que achava que meu ex merecia alguém melhor do que eu e ela queria vê-lo feliz porque ele estava fazendo muitos sacrifícios no relacionamento, ela o amava como um irmão e queria cancelar o noivado. Então naquela noite ela pediu a um amigo para me acompanhar para fora da boate para que ela pudesse tirar fotos e me levar para casa para que o plano dela funcionasse. Ela disse que nada aconteceu, eu dormi no sofá e foi só isso. Ele ficou acordado jogando videogame a noite toda até eu acordar, o que ele tem provas, aparentemente. Meu pai estava planejando pegar minhas coisas na casa da minha mãe e trazê-las para mim, mas disse a ele que não queria mais essas coisas. Então, perguntei sobre o marido da Nick, e ele disse que minha mãe tem sido muito reservada com toda a situação, mas ele tinha o número dele e anotou para mim.
Depois que meu pai saiu, decidi ligar para o marido da Nick. Estava suando o tempo todo e me sentindo muito mal, e se eu pudesse ouvi-la ao fundo? Bem, de qualquer forma, quando ele atendeu, despejei tudo, o que lamento profundamente, porque deveria ter suavizado para ele. Ele parecia realmente confuso e expliquei toda a situação novamente. Até entrei em detalhes sobre os problemas dela com drogas e álcool. Sinceramente, esperava que ele me xingasse e defendesse a Nick, mas ele soltou um longo suspiro e, bem, acontece que ele tinha a sensação de que ela não era exatamente inocente. Ela e a irmã dele têm tido problemas. E ela tem falado sem parar mentiras sobre a irmã dele e causou uma grande divisão entre eles. A irmã dele nem mesmo compareceu ao casamento deles. Eu disse a ele que sentia muito, mas ele deveria acertar as coisas com a irmã dele porque a Nick era o problema, não ela. Conversamos um pouco mais, e ele desligou. Não tenho certeza do que ele vai fazer com essa informação. Espero que ele corte as perdas e a deixe, porque ele parecia ser uma pessoa muito legal e até ele perdeu a própria irmã por causa da Nick. Então, decidi reconciliar com meu pai. Minha mãe sempre comandou tudo durante o casamento deles, então o fato de ele estar sendo firme e se divorciando dela e cortando relações com a Nick mostra que ele está sério sobre querer se redimir. Acho que nunca vou me reconciliar com minha mãe, pois ela acha que a Nick também é vítima de tudo isso, e neste momento não me importo em ouvir suas desculpas. Se ela entrar em contato e conversarmos, vou atualizar a postagem novamente. Quanto ao meu ex, não tive tempo de me encontrar e conversar com ele, embora meu pai tenha mencionado que queria vir com meu pai, mas ele disse que eu ficaria muito sobrecarregada se ambos estivessem lá e vê-los separados ajudaria a tomar decisões claras. Ele também mencionou que meu ex foi preso por agredir o amigo da Nick que mentiu sobre toda a situação. Ele estava sendo acusado, mas as acusações foram retiradas alguns dias depois. Este relato não teve mais atualizações. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo relato.